Vamos continuar adorando ao Senhor. Pai, em concordância com a oração do Teu Filho, eu quero, Senhor Deus amado, me colocar agora diante da Tua presença, meu Deus amado, para trazer, Senhor, a Tua palavra, a Tua poderosa palavra. Ah, meu Deus amado, que não seja nada, Senhor, de mim mesmo, porque eu não tenho nada para oferecer. Ah, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, através da minha vida, Senhor Deus amado, a falar com a Tua igreja. Ah, que seja, Senhor Deus, uma palavra, Senhor Deus amado, que venha de encontro aos corações quebrantados, que haja, Senhor, transformação, que haja cura, que haja libertação, que haja fé, Senhor Deus amado, através da ministração da Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vou ficar com esse aqui. Cadê o Maurício? O Maurício abandonou o barco? Tecladista, foi beber água? Depois ele volta, então. Eu ia louvar, louvor, mas eu vou deixar para o final, então. Amém, amados? Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Estava ontem pregando ali na igreja, na festividade ali do Senup, na rua Canitá. Deus tem falado comigo essa semana inteira acerca de perseverança. É uma palavra, né, muito forte. Perseverança, né? E eu gostaria de hoje compartilhar com os irmãos o que o Espírito Santo tem ministrado em nossos corações. Amém? Versículo 3, isso. É isso aí, essa tradução mesmo. Excelente, vamos lá. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E o 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Eu fui ver no Google o que significa a palavra perseverança. Diz assim, ó, a perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel aos seus ideais e propósitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, hoje nós vamos falar, como já foi dito, sobre perseverar. E olha como é algo difícil e muito complicado, né? Mas se nós formos analisar toda a história da Bíblia, temos diversos personagens bíblicos, né, que perseveraram, que tiveram todos os motivos para desistir, para retroceder, né, para voltar atrás, para chutar o pau da barraca, vamos dizer assim, né? Mas não desistiram, perseveraram e foram abençoados pelo Senhor Jesus. Um desses personagens eu quero iniciar é Jó. Irmãos, quantos conhecem a história de Jó? Acredito que todos, né? Até os novos convertidos conhecem essa história. Jó foi um homem que foi provado por Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Jó era um homem bem-sucedido, um homem mais rico, né, que existia. E Satanás, então, vai até o Senhor e começa a dialogar com Deus e dizendo assim, ó, ele é fiel a ti, ele é um homem próspero, ele é um homem abençoado, você abençoa ele em tudo, e por isso que ele te adora, e por isso que ele é fiel, e por isso, e por isso, e por isso, porque Satanás, ele é o nosso acusador. Satanás, uma das funções dele é acusar, né?
é roubar, matar, destruir e acusar. Então, Satanás chega até Deus acusando, dizendo, ele só é fiel, ele só anda reto diante de ti, ele só te adora, porque tudo que ele quer, você dá para ele. E aí você já conhece toda a história, e Deus vai e prova Jó, permite que Satanás toque em tudo, menos na vida dele. Porque a vida de Jó, assim como a minha vida e a tua vida, pertence a Deus. E ninguém toca no ungido do Senhor. Aleluia. Jó passou por tudo que passou. Se formos ver a história, Jó perdeu seus 10 filhos. Jó perdeu todos os seus gados, né? Tudo que ele tinha, né? Ficou doente, teve que se coçar com um caco de telha. Os seus amigos, né? Os seus amigos que deveriam apoiá-lo, né? No momento de dificuldade, começaram a acusar dele estar passando por aquela situação, porque provavelmente ele tinha algum pecado oculto, provavelmente estava pecando contra Deus. Então você imagina só o que Jó passou. Ele teria todos os motivos de o quê? Até a sua própria mulher falou para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre, cara. Por quê? Porque o mal veio sobre a vida de Jó. Assim, não é diferente da minha vida nem na sua vida. Quantas e quantas vezes acontecem situações contrárias, situações difíceis, que se nós formos analisar, nos daria total motivo de desistir, nos daria total motivo de recuar, nos daria total motivo de deixar para lá, de não fazer. Não é verdade, irmãos? Mas Jó, como foi falado no início, ele perseverou. Olha a palavra aí. Ele perseverou. Jó, ele não deixou se abater por todas as circunstâncias que estavam ao redor dele naquele momento. Mas Jó, ele lembrou de um Deus que o salvou, um Deus que o encorajou, um Deus que o libertou. E esse Deus é o Deus que fez com que Jó perseverasse até o fim. E se nós formos ler toda a história de Jó, nós vamos ver que a vida de Jó foi muito mais abençoada do que quando ele perdeu tudo que ele tinha inicialmente. Ele foi abençoado o dobro. Tudo que ele tinha, a riqueza que ele tinha, tudo que ele possuía, ele foi abençoado em dobro. Mas por que, pastor, Jó foi abençoado em dobro? Porque Jó perseverou. Porque Jó não desistiu. Porque Jó adorou no momento que ele deveria murmurar. Jó, ele não ficou reclamando, murmurando, mas ele adorou a Deus. Ele falou, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Amados irmãos, precisamos aprender com esse personagem a perseverar. Precisamos aprender a não murmurar diante das adversidades. Precisamos entender que momentos bons e momentos ruins irão acontecer em nossas vidas. Não podemos só agradecer quando tudo vai bem. Não podemos só agradecer quando tudo está maravilhosamente acontecendo da forma que nós queremos. Mas nós precisamos entender que as adversidades fazem parte da nossa vida. Como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se você colocar a tua confiança, se você depositar a tua esperança, se você perseverar em Cristo, você já é mais do que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Se nós formos analisar outro personagem, José do Egito, mais conhecido, né? José do Egito. Olha como aquele jovem poderia ter desistido, não é verdade? Como aquele jovem teve motivos para desistir. Um jovem que era amado, muito amado do seu pai Jacó,
um jovem que começou a causar ciúmes, né, no seu âmbito familiar, no meio dos seus irmãos. Um jovem que tinha a sabedoria de Deus, a inteligência, que tudo aquilo que ele botava a mão prosperava, tudo aquilo que ele fazia dava certo, porque Deus era com José. Ele começa então a causar ciúmes no âmbito familiar. E nós sabemos muito bem da história, o que acontece com José. Os seus irmãos vendem José, os seus irmãos jogam ele num poço, depois vende ele para o mercador que passava, e José vai parar onde? No Egito. E José, que era um jovem querido pelo seu pai, vira um escravo na casa de Potifar, e ali tudo o que acontece de ruim na vida de José, ao ponto dele parar na cadeia, ser humilhado. Imagina o que José sentiu ao ser traído pelos seus irmãos, a ser vendido, a virar escravo na terra do Egito. Mas uma coisa José não sabia, que havia um futuro para ele, um futuro que jamais José imaginou. Mas uma coisa fez com que José chegasse até onde ele chegou: a perseverança. Quando José deveria ter desistido, ele não desistiu. Quando José deveria ter pecado, ele não pecou. Ele resistiu, ele permaneceu, ele ficou firme nas promessas do Senhor. Queridos, entenda bem, a dificuldade vai fazer com que que a tua carne venha inclinar para o pecado. É no momento da dificuldade que Satanás começa a lançar. Hoje de manhã, o bispo pregou sobre batalha espiritual. E é uma verdade, eu queria ter falado de manhã, mas como não estava pregando, eu vou falar agora. Glória a Deus. Deus sempre dá uma oportunidade. Então, eu participei de um congresso de batalha espiritual, muitos anos atrás, lá em Magé, onde eu morava. E o nome do congresso, o tema do congresso era assim: de que lado você está? Ó, é bom para batalha espiritual isso aí, né? E aí, o pregador fez uma ilustração, falando sobre batalha espiritual, que nós devemos nos posicionar diante de Deus, diante da obra do Senhor, diante dos mandamentos de Deus, né? E ali ele fez uma ilustração, ele falou que no meio do carnaval, em certo ano, em certo tempo, estava tendo lá a festa de carnaval na rua. Só que o pastor de uma igreja, que ficava próximo lá ao bloco de carnaval, ele resolveu não fechar a igreja e dar culto. No meio do carnaval, o pastor dava o culto, que era algo estratégico. E ali, o pastor estava pregando sobre a volta de Cristo, né? Sobre a volta do Senhor Jesus. E ele começou a falar: olha, de que lado você está? Será que você tem se posicionado diante de Deus? Será que você tem feito a vontade de Deus? Será que você tem agradado a Deus com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas vontades? Ou será que você tem agradado o diabo? Porque quando você desagrada a Deus, a Bíblia vai dizer que você agrada o inimigo. Porque aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E ali ele começou a pregar e pregar. E ali caiu uma chuva, na hora da mensagem, começou a chover. E ali ele falou: vocês precisam vigiar, porque o diabo, o vosso inimigo, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa pegar, e tal. E começou a pregar. E daqui a pouco ele falou: ó, você imagina só se Jesus voltasse agora, de que lado você está? Será que você está do lado de Jesus ou do lado do diabo? E aí, com a chuva, tinha um bloco passando e uma pessoa vestida de cão, chifrinho, tridente, rabo vermelho, aquela roupa, aquela fantasia que a gente nem sabe como é que o diabo é, mas o pessoal inventou, né? E ali o pessoal faz analogia. E no meio da chuva,
Ele falou assim, ó, e se o inimigo viesse agora, o que você faria? Você enfrentaria, você o expulsaria em nome de Jesus? Você usaria a tua autoridade? Aí quando ele estava pregando, o cara vai lá, onde está o diácono Alessandro lá, e entra pela porta, o chifrudo. E aí, ele falou assim, ó, olha ele aí. Tinha uma velhinha sentada no meio da igreja, uma senhora de uns 80 e poucos anos, que ela tinha dificuldade, coitada, de andar. E aí o cara vestido de, não entendeu nada, o diácono Alessandro, ele entrou vestido né, e sentou lá. Né, porque ele não tinha, acho que ele não tinha nem reparado que era igreja, ele viu aberto e entrou, sentou. Aí a irmãzinha, coitada, falou assim, olha, seu diabo, eu estou há 30 anos nessa igreja, mas eu nunca deixei de estar do teu lado, tá? Porque o nome era de que lado vocês? Será que quando o medo, será que quando a dificuldade, será que quando a barreira se apresenta, você tem força para combater com as armas do Senhor? Ou será que você vai se adequar ao momento para que você não venha a ser desfavorecido naquela hora? Aquela senhora falou aquilo porque, eu esqueci de falar, de ilustrar. Na hora que o pastor falou, olha ele aí, a igreja olhou e saiu todo mundo correndo. E tinha uma portinha assim, atrás do altar. Parecia até a porta do céu, pastor Abel. Todo mundo querendo atropelar o outro para sair correndo, para ninguém ficar perto do diabo. Com medo do diabo. Só que a perseverança, ela não faz você temer o inimigo. Pelo contrário, ela faz você crer no poder de Deus sobre a sua vida, ao ponto de você enfrentar as dificuldades, as barreiras, as limitações. A perseverança, ela vai gerar o quê? Fé no seu coração. E essa fé em Deus vai fazer com que você seja vitorioso, vai fazer com que você venha vencer, vai fazer com que você venha ultrapassar os limites que você tem vivenciado. Não sei se você está entendendo, mas Deus, Ele me trouxe para dizer uma palavra para você. O que tem sido a barreira na sua vida? Qual tem sido a barreira que tem feito com que você que você parasse de perseverar? Muitas pessoas começam a fazer algo na obra de Deus. Muitas pessoas começam a fazer algo até na sua vida secular e elas não conseguem perseverar, elas não conseguem dar continuidade àquilo que ela começou. Tantas e tantas pessoas iniciam algo, mas não conseguem finalizar. Eu conversando lá com o meu professor de anatomia, ele falou assim, Leandro, eu já dou aula nessa faculdade há muitos anos. E todas as turmas que eu dou aula, geralmente, começa com 50, 60 alunos. E quando chega lá no final para se formar, sabe quantos mais ou menos se formam? 10, 12, 15. E por quê? Se nós formos trazer isso agora para o lado espiritual, quantas e quantas pessoas começaram bem na obra de Deus? Começaram com todo vigor, se colocaram à disposição do bispo, da pastora, dizendo assim, ó, pode me usar, eu estou aqui, bispo, ó, eu quero trabalhar na obra de Deus, pastor, ó, pode me usar aí, pastora, se tiver alguma coisa para fazer. E começaram bem, começaram bem, começaram bem. Mas hoje estão abatidos, esmorecidos, desanimados. Se for analisar hoje, muitas dessas pessoas que chegaram no início, que chegaram aqui novo convertido, eu lembro de um jovem aqui, que eu não vou falar o nome, que ele quando começou a vir para a igreja, rapaz, aquele jovem era uma bênção. Aquele jovem queria ficar na portaria, aquele jovem queria ajudar os velhinhos, aquele jovem queria pregar, aquele jovem queria estar no culto de oração, aquele jovem queria tudo. E aonde está aquele jovem hoje? No mundo. No mundo. Porque ele começou muito bem, ele iniciou muito bem,
mas ele não conseguiu o quê? Perseverar, dar continuidade, dar sequência àquilo que o Senhor colocou no coração dele. E quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas e quantas vezes acontece do Senhor colocar algo no nosso coração e a gente iniciar, e por algum momento, por alguma situação que acontece, a gente para, a gente deixa, a gente esmorece, a gente retrocede. Irmãos, a palavra hoje é uma palavra de motivação, sim. É para que você venha ser motivado por Deus, pelo Espírito de Deus, a retomar aquilo que você deixou pela beira do caminho. O Senhor te chamou para você ser um vitorioso, uma vitoriosa na presença dEle. O Senhor não quer te ver derrotado, cabisbaixo, esmorecido, desanimado, não. Sabemos que o momento que a igreja está vivendo é um momento difícil, porque a palavra de Deus diz isso, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E nós temos visto a frieza espiritual tomar conta de muitos dentro da igreja. E se nós não vigiarmos, acontece comigo, com você, quantas e quantas vezes o desânimo já tentou me dominar? Quantas e quantas vezes o inimigo já lançou dados, setas, para que eu parasse de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E o que o Senhor te chamou para fazer, pastor? Pregar o evangelho a toda criatura. Ganhar almas para o seu reino. Irmãos, nós precisamos entender que para Deus o que importa é almas. Deus, Ele não se importa com o que nós fazemos. É muito importante, entenda bem, é muito importante nós termos um ministério de louvor, é muito importante nós termos um corpo diaconal, é muito importante nós termos um corpo de pastores, sim. É muito importante nós termos os membros da igreja, sim. Mas muito mais importante é ganhar almas para o reino de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que existe festa no céu quando o ministério de louvor toca. Existe festa no céu quando o pastor Leandro prega. Existe festa no céu quando o Renato faz um solo de guitarra. Quando o Caio dá uma dobrada na bateria. Mas a Bíblia vai dizer que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. E a perseverança, ela vai nos motivar a isso, a entendermos que a obra de Deus não é estarmos sentados no banco assistindo um culto, de repente uma vez na semana, um domingo. Tem pessoas que às vezes só vêm e fazem igual o católico, né? Está sendo gravado aí? Tá? Eu não vou falar não. Então, tem gente que só vem o domingo na igreja. E acha que esse domingo já é o suficiente. Já vai recarregar a bateria para a semana toda. Irmãos, a Bíblia fala que nós devemos buscar a tempo e a fora de tempo. A Bíblia vai dizer que nós devemos buscar enquanto se pode achar. O nosso coração tem que desejar. O nosso coração tem que queimar. Nós precisamos desejar estar na presença de Deus. Nós precisamos ansiar a presença de Deus. Nós precisamos perseverar na presença de Deus, irmão. Assim como esses homens e mulheres perseveraram. Aleluia. José, ele chegou a governador do Egito. Por quê? Porque ele caiu de paraquedas lá, Diácono Francisco? Não. Porque José perseverou, pastor Robson. José, ele poderia ter cedido aos encantos da mulher de Potifar. Mas sabe o que ele preferiu? Ser fiel a Deus. Dizer não ao pecado. Permanecer firme, inabalável na presença de Deus. Mas para que isso acontecesse, ele precisou o quê? Renunciar à sua vontade. Você acha que José, como homem, e como a Bíblia diz que a mulher de Potifar era muito bonita, e quando a Bíblia diz que é bonita mesmo. Hein? Quando a Bíblia diz que as filhas de Jó eram as mais belas, né, daquela localidade, então, meu amigo,
pode imaginar numa mulher bonita, porque era. Mas José, ele correu, ele fugiu, para que ele não viesse cair no pecado e desonrar a Deus. E é isso que nós precisamos perseverar, é isso, é justamente a gente dar sequência àquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, colocado no nosso coração, é fugir das coisas que nos afastam da presença desse Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Podemos falar de tantos personagens, por exemplo, como Moisés. Moisés teve todos os motivos também. Moisés, ele teve que lidar com a murmuração daquele povo. Você imagina só um líder tendo que lidar com a murmuração dos seus liderados o tempo inteiro. Um líder que se esforçava para fazer a vontade de Deus. E quando ele desceu do monte, com os mandamentos do Senhor, e ele na sua mente, conjecturo eu, ele imaginaria, vou chegar lá embaixo, né? Vou ver o povo adorando a Deus, porque eu estou vindo buscar os mandamentos, o povo agradecido, o povo festejante, né? E ele chega lá embaixo, o que é que ele encontra? O povo adorando o bezerro de ouro, adorando uma imagem feita por mãos de homens. Olha, qualquer líder desistiria, né? Falar assim, caramba, eu tô me doando por esses caras aí, cara. Eu tô jejuando 40 dias e 40 noites por esses caras aí. Eu tô pagando um preço por causa desses liderados aí. Ah, não quero isso não. Vou desistir. Vou chutar o pau da barraca. Vou voltar lá para o palácio de Faraó, onde eu tinha tudo do bom e do melhor, todas as riquezas, tudo que eu queria. Tinha servo, tinha serva. Só que Moisés, ele não desiste. Moisés, ele persevera no chamado de Deus na sua vida. Porque Moisés preferiu obedecer, Moisés preferiu prosseguir, Moisés preferiu fazer a vontade do Pai. E porque nós, em qualquer motivo, qualquer situação, queremos desistir, queremos largar tudo e até largamos, muitas das vezes. Se nós refletirmos, pararmos para analisar como nós éramos quando nós nos convertemos. Você lembra quando você era um novo convertido? Eu falei de um jovem, né? Eu era igualzinho a esse jovem. Quando eu me converti, eu queria fazer tudo dentro da igreja. Culto de oração, culto de consagração, vigília, congresso, tudo. Falava que era para orar, para louvar, monte, tudo. E por que com o passar do tempo, e por que quando nós vamos amadurecendo espiritualmente, deveríamos o quê? Pelo amadurecimento, a intensidade deveria até ser maior, né? Porque nós sabemos a grandeza do Deus que nós servimos. Você lembra quantas vezes o Senhor já te tirou de situações difíceis? Você lembra tudo que o Senhor já fez na tua vida até hoje? Você lembra quando você pediu algo a Deus e Deus ele te atendeu quando você não merecia? Porque nós não merecemos nada, mas Ele faz tudo pela sua graça e pela sua misericórdia. E por que ao invés de nós prosseguirmos, perseverarmos, avançarmos, nós estamos recuando, nós estamos retrocedendo, nós estamos deixando de lado aquilo que é eterno para nos envolvermos com aquilo que é passageiro, como foi falado de manhã. Foi falado aqui pelo diácono Jason de manhã, que riquezas, que bens, carro, casa, moto, tudo vai ficar aí, irmão. Isso tudo vai perecer. Sabe o que vai ser eterno na minha vida e na tua? Toda a nossa história com Deus, toda a nossa trajetória com Deus. Quando nós chegarmos lá, o Senhor não vai querer saber quantos carros eu ganhei, quantas casas eu comprei. Ele vai querer saber, pastor Abel, quantas almas eu ganhei para o reino dele.
As obras das minhas mãos, é o que eu fiz, o que eu preguei, o que eu me deixei ser usado para ganhar almas para o reino de Deus. Porque é isso que importa, a perseverança para Deus que importa é para que venha apontar a volta de Cristo, porque Cristo há de voltar para buscar a sua igreja. E essa perseverança aponta para o retorno de Cristo. Porque quando nós entendemos que perseverar é nos deixar ser usado pela presença dEle para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para pregoar o ano aceitável do Senhor, até que Ele venha, é que nós entendemos que o propósito da perseverança em nossas vidas é isso: apontar para a vinda do Senhor Jesus Cristo, e Ele virá. Moisés não desistiu, Moisés prosseguiu, e depois de Moisés veio Josué. Olha, outro guerreiro, né? Josué passou pelas mesmas dificuldades que Moisés passou, pelas murmurações daquele povo, pelas rejeições, né? Porque imagino eu que, assim como Moisés, Josué foi rejeitado, pastor Robson. Quando ele assume a liderança, muitos que eram liderados por Moisés devem ter falado assim: pô, agora esse cara vai querer assumir aí? Será que esse cara aí foi realmente chamado por Deus ou se foi jogado lá, foi colocado lá? Colocaram ele lá como líder. Não é assim? Os questionamentos, né? Os questionamentos geralmente são esses, né? Será que ele tem capacidade? Será que ele está apto? Será que isso? Será que aquilo? Só que nós não entendemos que quando acontece na terra, é porque Deus já aprovou no céu. Se você está onde você está ministerialmente, saiba que foi Deus que te colocou aí. Não foi o homem. Você pode até pensar, foi o homem. Você pode até falar, não, isso aí foi a vontade humana. Meu irmão, eu te afirmo que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita que isso aconteça. E se você está nessa posição, se o Senhor te colocou aí, não desista daquilo que Deus chamou você para fazer. Vou falar igual o pastor Cleiton, você não entendeu. Não desista daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Continua, persevera, batalhe, caminhe, lute, ore, jejue, suba o monte, se consagre, faça tudo para que o Senhor venha estar te fortalecendo, te direcionando, e você vai ver tudo que o Senhor ainda há de fazer na tua vida. Glória a Deus. Louvado é o nome de Deus. E não poderíamos deixar de falar de Paulo. Mas antes mesmo de falar de Paulo, eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Coloca lá, por favor, Romanos, capítulo 5, versículo 4. Romanos, capítulo 5, versículo 4. Vamos ler alguns versículos de perseverança. Olha lá. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Agora, Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmão, segura aí. Perseverar. Olha o que o texto está nos dizendo. Você se considera um santo de Deus? Um santificado do Senhor? Amém ou não amém? Então você precisa ali, guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você tem guardado os mandamentos? Você tem guardado a tua fé? Ou será que a tua fé, ela está condicionada àquilo que você vai fazer? Tem gente que tem uma fé imensa se der o microfone na mão dele, na mão dela. Se der o microfone, a pessoa tem uma fé de Abraão. Mas se não der o microfone, parece que ele não tem fé. Ele não fala da salvação, ele não fala de Jesus, ele não louva, ele não adora. Porque a fé dela e dele está condicionada ao microfone.
Só que essa fé que Deus está falando é a fé da salvação em Cristo Jesus. Eu preciso fazer não porque eu estou num momento condicionado a alguma coisa, mas eu preciso pregar não porque eu sou um pastor da Igreja Nova Vida de Inhaúma. Eu preciso pregar de fé, eu preciso pregar de esperança, eu preciso pregar de perseverança, eu preciso pregar de salvação, porque o Jesus que me salvou pode salvar qualquer um que está lá fora. Porque o Jesus que libertou o Leandro da macumba, o Jesus que libertou o Leandro da prostituição, o Jesus que libertou o Leandro da idolatria, pode libertar aqueles que estão lá na escuridão. É por isso que eu preciso pregar, porque eu tenho fé que um dia eu vivia na escuridão, um dia eu vivia aprisionado, um dia eu vivia escravo do pecado, mas um dia eu tive um encontro com Ele. Um dia eu tive um encontro com Ele lá em Barier, Duque de Caxias. Ele entrou na minha sala. Eu assisti num DVD da cantora Aline Barros, com uma garrafa de Antártica, litrão, sentado no sofá, olhando para aquela televisão. O Espírito Santo de Deus invadiu aquela sala. E ali, a adoração, a atmosfera que invadiu aquela sala, fez com que eu deixasse de ter na minha mente que aquela adoração que eu fazia no centro de macumba, tocando tambor, cantando cântico para os demônios, aquela adoração que eu aprendi naquele momento, era uma adoração que iria me levar para a eternidade. É isso que precisamos entender. Qual é o significado da tua fé? Por que você está aqui todo domingo? Por que você está aqui toda quinta-feira? Para cumprir uma religiosidade? Para bater o ponto, para a pastora te ver? É isso? Ou você está aqui porque você tem fé que você um dia vai se encontrar com Ele? Um dia você vai se encontrar com o Senhor. Será que a tua fé é só quando você faz alguma coisa aqui na igreja? Quando o teu departamento consegue realizar alguma coisa? Ou a tua fé vai além do que se você faz ou se você não faz? Você continua crendo que o Senhor é Deus, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor transforma? Eu preciso entender, porque se eu entendo isso, eu vou perseverar até o final. Se eu entendo que a minha fé independe de eu fazer ou não fazer, eu vou até o fim. Eu vou concluir a carreira, como o apóstolo Paulo falou. Eu vou pregar. Se eu não me dão uma oportunidade para pregar na igreja, eu vou pregar lá fora. Se não me dão oportunidade para pegar o microfone aqui, eu vou para a praça. Se não me dá oportunidade, eu vou pregar, porque o Senhor me chamou para pregar o Evangelho. Aonde quer que eu esteja, eu sou um representante de Deus. É isso que nós precisamos entender. A perseverança é isso. É você entender qual é o teu chamado, o porquê o Senhor te chamou e para que Ele te chamou. Você acha que Josué se importou? Que aquelas pessoas estavam murmurando, reclamando? Você acha que Josué parou porque aquelas pessoas estavam duvidando do chamado dele, de que ele era o sucessor de Moisés? Josué continuou, Josué perseverou, Josué ouviu a voz de Deus. E qual é a voz que você tem ouvido? A de Deus ou a do inimigo? Te acusando, dizendo que você não é nada, que você é um derrotado, que você não vai conseguir, que é mentira, que o que te prometeram é mentira do diabo, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem que se arrependa. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre, irmão. E se você perseverar, se você continuar, vai acontecer na tua vida. Romanos 12, 12. Louvado é o nome do Senhor, estou sentindo Jesus aqui. Se você perseverar, você vai ver. Você vai ver, porque foi Deus que te chamou.
Amém ou não amém? Só fala amém se você crer que foi Deus que chamou. Amém ou não amém? Agora, se foi homem, se você não tem convicção que foi Deus, aí você vai se decepcionar. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. Ó, regozijai-vos, volta lá no 12, por favor. Regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Na oração, perseverante. Quer perseverar? Quer chegar até o final? Ora. Ora. Oração. Oração. Orar mais ação. Eu não posso só ficar também orando e esperando cair do céu, não. Tem gente que é assim, quer um emprego, né? Aí amanhã é segunda-feira. Aí o cara está desempregado aí não sei quantos meses, um ano, e ele está só orando. Senhor, abre a porta. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, usa alguém. Senhor, não sei o quê. E sobe monte, desce monte, vem para a consagração e pede a Deus. Mas cadê a perseverança dele? Cadê a ação? Cadê a ação de chegar lá, enfrentar a fila lá, levar o currículo, né? Mandar e-mails, né? Que agora é tudo e-mail, né? Minha esposa até fala comigo, você é ultrapassado, né? Esse negócio que eu falo para ela, a gente conversa sobre isso às vezes. Eu falava, na minha época, eu via lá no jornal, aquele negócio de emprego, né? E eu ia lá. Foi assim que eu arrumei meu primeiro emprego de carteira assinada na Drogaria Pacheco. Eu fui fiscal de loja da Drogaria Pacheco durante 5 anos. Eu estava recém-saído do Exército. E ali eu procurei no jornal e estava lá, vaga de emprego para fiscal de loja, tantas vagas, pré-requisitos, ser ex-militar. Eu falei, opa, vou lá, é minha. Tinha acabado de sair do quartel, Diácono Francisco. Falei, vou lá. Cheguei lá, irmão. Pensa numa fila quilométrica. Falei, Jesus amado. Mas eu falei, vou perceber. Não era crente ainda não, hein? Mas eu falei, vou lá. Estava dizendo que a vaga é a preferência para ex-militar. E eu sou ex-militar, então estou dentro. Daqui a pouco o cara chegou e falou assim, pessoal aí que tem carteira de habilitação, categoria D, aqui para frente. Aí eu não tinha, fiquei lá atrás. Pessoal aí que tem experiência como balconista de medicamento, aqui para frente. Também não tinha, fiquei lá atrás. Falei, ih, Jesus, é agora. Aí por último ele falou assim, pessoal recém-saído do Exército, Marinha ou Aeronáutica, veio aqui para frente. Falei, opa, chegou. Fui lá. E disputei a vaga. E ganhei uma das vagas e fiquei trabalhando lá durante 5 anos. Mas o que houve aí? Eu não era crente não, mas eu perseverei. Tu imagina só se eu estivesse na minha casa, segunda-feira, dormindo até meio-dia. Tem gente que é assim, o pastor Abel, quer a bênção, mas não quer fazer por onde ser abençoado. Que perseverança é essa? Se eu vou dormir 4 da manhã, acordo meio-dia, 1h da tarde, eu estou perseverando, eu estou dizendo aqui agora uma parte material, mas no espiritual é a mesma coisa. Se eu quero ver milagre acontecer na minha vida, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho buscado a presença de Deus, eu tenho me consagrado, eu tenho buscado o Senhor enquanto eu posso achar. Ou eu quero só ser abençoado, mas eu quero ser abençoado sem ter que fazer nada disso. Eu quero uma oportunidade para pregar da pastora, mas eu não leio a Bíblia. Eu não me aprofundo nas Sagradas Escrituras, eu não estudo. Né? Quando eu vou abrir a boca, de repente, para conversar com um líder, eu não transmito fé, eu não transmito esperança, eu não transmito perseverança. Eu só transmito reclamação, murmuração, indignação. Você acha que Deus vai querer te dar um microfone para você falar da palavra dele, se você não está nem entendendo o que Deus quer fazer na tua vida ainda? Você acha que Deus é irresponsável de te dar um microfone para você falar baboseira, asneira no altar de Deus? Irmãos, eu preciso entender o propósito de Deus na minha vida primeiro. Porque a palavra de Deus, ela vai edificar,
Diga comigo, edificar. Consolar. Exortar. É para isso que a palavra vem. Para edificação, consolação ou exortação. Se está enquadrado, se a tua pregação, se a tua vida, se tudo que está pautado de Deus sobre a sua vida está baseado em um desses três quesitos, você está fazendo o que é correto diante de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E por que não falar de Ana? Uma mulher perseverante, Ana, uma mulher querida por Deus, desejava muito ter um filho, mas era estéril. As pessoas zombavam dela, pois seria impossível ela ter um filho, mas ela não desistiu. Você não está entendendo. Ela não desistiu. Ana orava com fervor, mesmo quando foi mal compreendida, até pelo sacerdote Eli, achando que ela estava embriagada. Olha só. Olha o motivo que Ana teria de ter desistido, né? Ela foi mal compreendida. E quantas vezes nós somos mal compreendidos, né? Quantas vezes a gente se indaga assim, poxa, o pastor Leandro não me entendeu. O pastor Leandro me pré-julgou. O pastor Leandro não me compreendeu, ele não sabe o que eu estou passando. Estou falando de mim, que a gente aprende aí no CR, falar no eu, vou falar. Mas você pode trazer para você. Quantas das vezes somos mal compreendidos, né? Mal interpretados. Ana foi mal interpretada pelo próprio sacerdote. Foi pré-julgada. Uma hora dessa você já embriagada, Ana. Só que ela estava embriagada da presença de Deus. Ela estava embriagada, ela estava perseverante. Sabe por quê? Porque só sabe o valor de conquistar alguma coisa aquele que pagou o preço para conquistar. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Só sabe o valor de se conquistar alguma coisa aquele que teve que pagar um preço para conseguir conquistar. Sabe quando você vai dar valor? Quando você perseverar. Quando você colocar diante de Deus. Quando você passar um período ali orando, buscando, desejando, se consagrando, e você começar a ver o agir de Deus na tua vida, você vai falar, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena ter gasto madrugadas orando. Valeu a pena tirar períodos orando. Valeu a pena jejuar. Valeu a pena me consagrar. Valeu a pena colocar diante de Deus o propósito que eu desejo. Valeu a pena. Porque você vai ver a recompensa daqueles que têm uma vida diante de Deus. Daqueles que perseveram diante da palavra de Deus. E daqueles que não desistem, mas daqueles que buscam incessantemente a sua vitória em Cristo Jesus. Eu já estou partindo para o final. Ruth, a sua fidelidade durante a adversidade. Ruth era uma mulher moabita que enfrentou várias provações em sua vida. Após a morte do seu marido, ela escolheu permanecer ao lado da sua sogra Noemi. Em vez de retornar à sua própria família, Ruth demonstrou uma rara lealdade e amor por Noemi, comprometendo-se a acompanhá-la em sua viagem de volta para Belém. Nós sabemos dessa história. Ruth, ela poderia ter desistido. Ela poderia ter tomado um rumo contrário da vida dela, só que ela via a fé que a sua sogra tinha em Deus. E aquela fé que a sua sogra tinha, ela falou, eu quero esse Deus para a minha vida. E é isso que as pessoas precisam ver em você, em mim. Deus. Elas precisam desejar esse Deus que nós servimos. Elas precisam desejar, elas precisam querer crer, elas precisam querer ter fé nesse Deus que eu e você servem, irmãos. Mas será que nós estamos transmitindo isso? Noemi transmitiu para Ruth a fé num Deus todo-poderoso.
Qual é a fé que nós temos transmitido para a nossa família? Será que os nossos filhos desejam servir o mesmo Deus que nós servimos? A perseverança, ela vai produzir fé. O que nós temos feito para mudar o ambiente familiar, para mudar a atmosfera dentro do nosso lar? Será que nós temos errado nos mesmos erros, ou será que nós temos perseverado em Deus, em buscar a direção para que a nossa família seja alcançada, para que os nossos filhos sejam alcançados, para que nossos familiares sejam alcançados? Precisamos perseverar. Precisamos ter a direção de Deus. E para finalizar, ainda tinha mais ainda umas cinco pessoas para falar aqui. Mas eu vou finalizar aqui. Glória a Deus. Eu vou falar por último em Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, esses camaradas podiam ter desistido, podia não? Você é muito crente aí hoje, aí, pastor Robson? Acho que ia correr. Se você não se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor para adorar, vou te lançar na fornalha de fogo ardente. Meu amigo que tem de crente saindo da igreja quando toma uma exortada aí do pastor, toma uma chamada de atenção. Tu imagina se tiver que ser jogado dentro da fornalha de fogo ardente, o André, e aquecido 7 vezes mais, né? Eita! Que os caras, só de chegar perto para botar a lenha lá, já estava morrendo queimado. É forte, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles teriam todos os motivos de ter desistido. Mas o que eles falaram? Vocês sabem o texto, né? Ainda, para não ficar nas minhas palavras, vamos botar aqui. Vamos ver aqui, está em Daniel. Vamos ver aqui, Daniel. Bota lá, por favor. Daniel 3. Depois dos 40, bispo, aí. Estou precisando usar óculos agora. Daniel 3, 16 e 17. Vamos ver aqui. Olha lá. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha, os camaradas, para chegar diante do rei para falar isso, o cara tem que ser perseverante, não tem? O cara tem que ter fé no Deus que ele serve, não tem? O cara dizendo que ia lançar ele dentro da fornalha de fogo, e ele tendo esse diálogo com o próprio rei, ó. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Ó, uma palavra firme, uma palavra de fé, uma palavra daqueles que sabem quem servem. Será que nós sabemos quem servimos? Ou no meio da adversidade, a gente fica igual aquele gatinho com medo no cantinho? Persevera. Sadraque, Mesaque e Abidnego perseveraram. E a perseverança deles fez com que o milagre de Deus acontecesse. E o nome do Senhor foi glorificado na vida daqueles homens. E todos puderam ver a grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Será que as pessoas têm visto a grandeza do teu Deus? Se coloque de pé. Será que as pessoas têm percebido o Deus que você serve através da tua fé? Será que você tem transmitido essa fé e essa perseverança? Será que quando chegam para você, e aí, varão, vai conseguir lá aquele negócio? Você fala assim, acho que não vou conseguir não. E acho que vai dar errado. Porque tem uma galera também que fica assim, ó. Aí, é só vitória, né? Teve um irmão que chegou para mim e falou assim, aí pastor, é só vitória, né? Eu falei, não é só vitória não, tem derrota também. Mas mesmo na derrota, Jesus está comigo. Porque Ele está me ensinando.
Porque às vezes a gente quer pregar um Jesus que só faz dar tudo certo, né? Que é só vitória, né? E aí quando você perde, quando você não consegue alguma coisa, aí você vai culpar Deus dizendo assim, por que o Senhor não fez na minha vida? Porque Ele faz o que Ele quer. Ele não faz o que eu quero, nem o que você quer. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Agora, a minha obrigação, a sua obrigação é perseverar. É continuar caminhando, é não olhar para trás, é continuar crendo que o Senhor que te prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Que Deus abençoe a tua vida e que você persevere em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode bater uma salva de palmas ao Senhor.